Olá a todos, os presentes que estão assistindo à distância. Para quem não me conhece, professor Normília Tesseroli, nós vamos trabalhar com a disciplina de Direito Constitucional. Qual que é o objeto de estudo da nossa matéria? A Constituição Federal. O que o edital de vocês trouxe? Constituição Federal. O que significa isso? Um edital genérico, que nós teremos que ver a Constituição de fio a pavio, na integralidade. Tudo. Mas cursinho é para isso, é para direcioná-los. Embora seja tudo, nós vamos direcioná-los naqueles pontos mais importantes para a prova. Logicamente, em 6 encontros não daria para ver todo o conteúdo. Sou professor de cursinho, trabalho com 7 cursos preparatórios, sou professor da PUC do Paraná, na graduação e na pós-graduação. Leciono 3 disciplinas do direito, então a gente tem uma experiência grande na área, então é confiar, porque nós vamos direcionar aquilo que exatamente cai em provas de concurso. Sou ex-assessor jurídico do TJ do Paraná e sou ex-elaborador de provas, ex-membro de banca para concursos, tanto no Paraná como em Brasília e São Paulo. Então, moçada, é confiar, não comprar material paralelo que não seja do nosso próprio curso, confiar do que o professor vai passar aqui para vocês e tentar focar. Já que o tema é bem extenso, Constituição, vocês vão analisar somente aquilo que a gente passar para vocês aqui, tá bom? Então, o primeiro tema para a aula de hoje, para quem costuma anotar, e é importante anotar porque você aprende 2 vezes, é origem da Constituição. Nós vamos trabalhar com a origem da nossa Constituição de 88. Então, vamos lá. Colocamos aqui o tema. O que o examinador pode questionar? Qual que é a origem da Constituição? A nossa Constituição é fruto de um poder. Qual seria esse poder? Olha aqui no quadro. Poder constituinte originário. Então, tudo começa com o nosso poder constituinte originário. A palavra já diz tudo. Originário lembra a origem. Ele dá origem a quê? Dá origem a uma Constituição. Ao mesmo tempo que dá origem a uma Constituição, nós temos que conceber o seguinte na prova. A cada Constituição que esse poder cria, nós temos um novo Estado. Então, a cada Constituição, nós temos um novo Estado. Ele pode questionar, quem que é o titular desse poder? Quem exerce a titularidade desse poder? Então, a perguntinha é, quem é o titular na prova de vocês? O titular é o povo. O povo exerce a titularidade desse poder. Atenção, quem seria povo para a nossa prova? Povo são os brasileiros, brasileiros natos e naturalizados. Brasileiros natos e naturalizados. Vejam que eu não coloquei estrangeiro no bolo. Estrangeiro pertence à população brasileira. O ano que vem teremos Copa do Mundo, teremos vários estrangeiros turistas aqui, que vão pertencer ao povo ou à população? A população brasileira. Então, ali na prova é só povo brasileiro nato, naturalizado, e todo esse povo está no artigo 12 da Constituição. Por enquanto, não vamos olhar a Constituição. Só anotar artigo 12. Pronto, já sabemos quem é o titular. Mas será que é o povo que exerce esse poder? Não.
Então, agora, quem exerce esse poder? Exercício. Exercício. Então, o povo é o titular, mas não é o povo que exerce esse poder. Quem que exerce? Ou é uma Assembleia Nacional Constituinte, ANC, Assembleia Nacional Constituinte, ou movimento revolucionário, ou ditatorial, uma ditadura. E isso na prova significa outorga. Então, ou por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou por meio de um movimento revolucionário, ditatorial, qual que é a palavrinha? Outorga. Vamos definir. O edital colocou lá a Constituição de 88. A nossa Carta de 88 é fruto de uma ANC ou de um movimento revolucionário ditatorial? Então já colocamos ali. Coloca aqui. Aqui se encaixa a Constituição de 88. Fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte. Passamos para cá a tal Assembleia Nacional Constituinte. Vejam, essa Assembleia, ela era composta por senadores daquela época e deputados federais daquela época. Ela era composta por senadores e deputados federais daquela época. Puxa vida, que época? Então vamos anotar a data certinho. Essa Assembleia ela foi instalada em 1º de fevereiro de 1987. Data da instalação. Ela terminou seus trabalhos em 5 de outubro de 1988. Então, terminou seus trabalhos em 5 de outubro de 1988. Moçada, atenção. Essa data, 5 de outubro de 88, o que interessa para a prova de vocês? 5 de outubro de 88 é a data da promulgação da Constituição atual. Então, coloca promulgação da Constituição atual. Eu já dei a dica, então. Na origem, a nossa Constituição foi outorgada ou promulgada? Promulgada. Então, coloca lá. A Constituição de 88 foi promulgada. Agora, promulgada por quem? Quem a promulgou? Vamos anotar. Ulisses Guimarães. O falecido Ulisses Guimarães, que era um deputado federal daquela época. Atenção, Ulisses Guimarães era presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Dentre muitos que pertenciam a essa Assembleia, nós tínhamos políticos de hoje. Quais políticos? O Sarney. Nós tínhamos esse povo do Mensalão que foi recentemente condenado. Todo esse pessoal do Mensalão, José Dirceu, o Genuíno, pertenceram à Assembleia Nacional Constituinte. Entre eles um ex-metalúrgico, quem? Nosso presidente Lula, Fernando Henrique Cardoso. Vários políticos famosos de hoje, ex-presidentes inclusive, pertenceram à Assembleia Nacional Constituinte. Dentre eles,
muitas pessoas do povo, pessoas bem do povo que não tinham conhecimento jurídico naquela época. Entre eles, radialistas inclusive paranaenses. Então pergunto, moçada, essa assembleia aqui era ou não composta por pessoas do povo mesmo? Sim, pessoas do povo que ajudaram no processo de elaboração da Constituição de 88. Então, atenção, a nossa Constituição de 88, houve ou não participação popular no processo de elaboração? Sim. Então, ela é uma Constituição democrática? Sim. Popular? Sim. Então, vamos anotar: democrática e popular. Promulgada, democrática e popular. E Ulisses Guimarães batizou a nossa Constituição, no prefácio da Constituição, do quê? O que passou a ser chamada a nossa Constituição? Constituição Cidadã. Então vamos lá. Promulgada, democrática, popular e agora cidadã. Em razão da tamanha participação popular no processo de elaboração. Alguma dúvida até aqui? Se tiver dúvida, questiona para a aula na hora. Agora vejam. Nós vamos trabalhar especificamente com o poder constituinte originário e suas características. Então nós vamos colocar aqui poder constituinte originário. É aquele poder que cria uma Constituição. E quem lembra? A partir do momento que cria uma Constituição, ele cria o que também? Um novo Estado. Então frisa, cria um novo Estado, inicia um novo Estado. Então na prova de vocês, ele é um poder inicial ou é secundário? Então a primeira característica para a prova, ele é chamado de poder inicial. Se cair secundário, está errado. E vocês vão deduzir. Se ele é tão poderoso, capaz de iniciar um novo Estado, só pode ser inicial. E agora olha a dedução de vocês. Se ele é um poder inicial, eu vou dizer na prova que ele é de primeiro grau ou de segundo grau? Primeiro grau. É um poder de primeiro grau. Não aceitamos como poder de segundo grau. Se ele é tão dono de si, tão autossuficiente, tão poderoso, capaz de criar um novo Estado, uma nova regra jurídica, será que ele é um poder subordinado a algo ou é um poder autônomo? Autônomo. É um poder que tem autonomia, não está subordinado a nada. É um poder que dita as regras no país. Agora vejam, se ele é um poder tão autossuficiente, dono de si, capaz de criar um Estado, com tamanha autonomia, será que ele é um poder que aceita condições? Será que ele aceita que algo lhe imponha condições? Não. Então ele é um poder incondicionado. É um poder incondicionado. Vejam que nós estamos deduzindo para a prova todas as palavrinhas. Novamente, se ele é um poder que não aceita condições, já que é dono de si, será que ele aceita limites? Não. Então é um poder ilimitado. Ilimitado. E nós temos tantas outras características. Para a prova de vocês, somente essas. Então não acreditem o que vão dizer por aí para vocês. É terrorismo. São as únicas características que podem cair na prova de vocês para técnico do TJ. Tá? E agora vejam. Se ele é um poder tão forte,
capaz de criar uma Constituição e um Estado, ele é um poder capaz de criar outros poderes. Ele é um poder capaz de criar outro poder constituinte, chamado poder constituinte derivado. Por que é derivado? Porque deriva de algo. Deriva de quem? Do originário. E agora para a prova pensando assim, se ele é um poder que deriva do originário, sempre será contrário ao originário. E agora é fácil na prova. Se esse é inicial, aquele lá será secundário. Se esse é primeiro grau, esse aqui é segundo grau. Se esse aqui é autônomo, esse aqui é subordinado. Se aquele ali é incondicionado, esse aqui é totalmente condicionado. Se aquele é ilimitado, esse aqui é totalmente limitado. Então vejam, na prova de vocês, qual dos dois poderes aceita condições e limites? O derivado. Então a gente coloca aqui do ladinho condições e colocamos aqui limites. A pergunta é, moçada, aonde estariam essas condições e limites? Será que estão largados por aí? Será que estão na lei? Será que estão na jurisprudência? Será que estão na doutrina? Ou estão no próprio texto da Constituição? No próprio texto da Constituição. Sempre, sempre, esses limites e condições estarão na própria Constituição de 88. Constituição essa que é cria do poder constituinte originário. Então, atenção, esse é o poder criador e esse poder é a sua cria, deriva do criador. Agora vejam o seguinte, não adianta a gente saber as características do derivado, não adianta a gente saber onde é que estão os limites e condições, se a gente não sabe o que é o poder constituinte derivado. Então agora é o momento. O poder constituinte derivado, olha as palavrinhas, é aquele poder que altera, modifica, reforma, emenda uma Constituição atual. Vou repetir. É o poder que altera, modifica, reforma, emenda uma Constituição já existente. Então me digam, essa Constituição que está na minha mão, ela é alterada, modificada por qual poder? O originário ou o derivado? O derivado. Frisa isso. E o que a mídia fala aí tanto nesse poder de emenda? O poder constituinte derivado é o poder de emendar. Emendar uma Constituição é alterar, modificar, reformar uma Constituição. Então é isso que a gente vai trabalhar. Como que se emenda uma Constituição atual? Primeira coisa, moçada, para emendar a Constituição, significa que tem que obedecer condições? Sim. Significa que tem que obedecer limites? Sim. Condições e limites previstos aonde? Na própria Constituição. Definido isso, vamos trabalhar com os limites. Nós temos mais de 20 limites. Para a prova de vocês, apenas 3 limites e nada mais.
Então, nós vamos trabalhar com 3 limites aqui. Primeiro limite é chamado de limite formal. Limite formal. Segundo limite, limite circunstancial. Circunstancial. Terceiro limite, limite material. Lembrando, temos outros para a prova, apenas esses 3. Me digam, formal lembra qual palavrinha? Forma. Então significa que se cair na prova, você vai escrever do ladinho lá a palavrinha forma. Circunstancial lembra qual palavra? Circunstância. Você vai colocar na prova circunstância, para não esquecer. E material lembra qual palavra? Matéria. Coloca do ladinho, matéria. Então vamos trabalhar com isso. Então vejam, limite formal primeiro. Vocês me falaram que esse limite está na Constituição. Então o examinador vai querer letra de lei. O examinador quer que você saiba aonde está o limite formal aqui. Então vamos anotar o artigo certinho. Limite formal. Artigo 60, parágrafo 2º. Então, quem tem a Constituição aberta, vamos olhar lá, e é importante que a gente sempre tenha para todas as aulas a Constituição em mãos, tá? Lembrando que o examinador vai colar e copiar muita coisa na prova de vocês, além da doutrina e jurisprudência. Então, quem não tem a Constituição hoje, só ouve bem o que eu vou ler aqui. Diz assim, olha aqui no quadro, diz assim, a proposta de emenda será discutida e votada em cada casa do Congresso. Eu falei em uma casa ou em cada casa? Essa é a primeira forma pré-estabelecida. Tem que ser discutida e votada em cada casa. Primeira forma. Em 2 turnos. Moçada, pode ser um? Não. Segunda forma pré-estabelecida. Tem que ser discutida e votada em 2 turnos de votação e discussão. Segunda forma. Considerando-se aprovada essa proposta, essa PEC, se obtiver em ambos os turnos, pode ser um turno? Não. Terceira forma pré-estabelecida. Considerando-se aprovada, se obtiver em ambos os turnos uma maioria qualificada de 3/5 dos votos dos membros. Pergunto, pode ser 1/3? Não. Pode ser 2/3? Não. Pode ser maioria simples? Não. Pode ser maioria absoluta? Não. Qual maioria tem que ser na prova? 3/5. Outra forma pré-estabelecida. Então, aí está a forma para emendar uma Constituição por meio de uma PEC, proposta de emenda constitucional. A pergunta é, moçada, se essa forma pré-estabelecida for desrespeitada, não for cumprida, qual é a resposta na prova, direto ao ponto? O que nós teremos no Brasil? Aquilo que fere a Constituição é o quê? Então, o que nós teremos no Brasil? Uma inconstitucionalidade. Material ou formal? Formal, matou a questão. Teremos no Brasil uma inconstitucionalidade formal, pois não cumpriu uma forma pré-estabelecida no texto. Mas não esqueçam, o examinador pressupõe que você tenha decorado o parágrafo 2º. Agora o limite circunstancial. Circunstancial lembra circunstância. E ele vai saber aonde está essa circunstância. Então vamos anotar.
Essa tal circunstância está no artigo 60, parágrafo 1º. 60, parágrafo 1º. Então, só prestando atenção um pouquinho. Em determinadas circunstâncias que o país vive, olha a palavrinha, de instabilidade política, o que o Brasil não admite? Emenda à Constituição. Quais seriam as circunstâncias na prova que o Brasil não admite emenda, alteração, modificação e reforma desse texto aqui? Então vamos lá. Em circunstância de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Vou repetir. Estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Então, apenas ouçam o que eu vou ler aqui. O parágrafo 1º diz assim: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Dúvidas? Por enquanto, a gente não precisa saber o que é intervenção federal, o que é estado de sítio, o que é estado de defesa. O que nós temos que ter agora? Aonde está o tal limite circunstancial na própria Constituição, tá? Agora o limite material. Esse estará na prova com toda certeza. Então eu registro em cartório que vai estar na prova de vocês o tal limite material. Não pode ficar de fora de qualquer prova de direito constitucional, tá? Então vejam, o limite material lembra qual palavra? Matéria. Significa que determinadas matérias que estão aqui na Constituição são matérias tão pesadas como pedras inamovíveis, irreformáveis, que não podem ser, olha a palavrinha, abolidas, suprimidas por meio de proposta de emenda. Moçada, quem faz concurso aqui pelo Brasil inteiro e o tempo todo sabe o que eu estou dizendo. O que lembra a palavrinha pedra para a nossa matéria? Cláusulas pétreas. São as famosas cláusulas pétreas. Eles não tinham que nome dar, lembraram de pedras tão pesadas, inamovíveis, irreformáveis, e chamaram de cláusulas pétreas. Lembra que vocês falaram a palavra matéria. Então são matérias petrificadas, que vem do simbolismo de pedra. Vejam, se cair na prova de vocês cláusula pétrea, e vai cair, porque é a parte principal da nossa matéria, a pergunta é: o fato de ser uma cláusula pétrea impede que seja objeto de proposta de emenda de uma PEC? É a primeira pegadinha da aula. Então a pergunta foi: o fato de ser uma cláusula pétrea impede que seja objeto de proposta de emenda? Não. Só não pode ser uma proposta tendente a aboli-las ou suprimi-las. Então eu posso discutir numa PEC, numa proposta de emenda, algo que seja cláusula pétrea? Sim. O que não pode? Abolir e suprimir. E o que pode na prova? Então olha a palavrinha que o Supremo Tribunal Federal adotou. Não pode abolir, não pode suprimir, mas pode sofisticar a questão. Essa é a palavra. Melhorar algo para o povo, sofisticar a questão, no intuito de melhora. Nunca abolir, nunca suprimir. Aonde estão essas tais matérias petrificadas, o tal limite material? Vamos anotar. Artigo 60, parágrafo 4º.
Então, apenas ouçam. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, a Constituição diz, a abolir, suprimir as tais cláusulas pétreas. Primeira cláusula pétrea que está escrito aqui. Forma federativa de Estado. Tem que decorar? Sim. É a matéria que a gente garante que estará na prova. Forma federativa de Estado. Eu falei forma de governo? Não. Eu falei regime de governo? Não. Eu falei sistema de governo? Não. Eu falei forma de Estado. Qual forma de Estado? Federativa. Segundo, voto direto, secreto, universal e periódico. Terceiro, a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E os direitos e garantias individuais. Eu falei direitos e garantias fundamentais ou individuais? Então, quem está com a Constituição aberta, frisa. Individuais. Se cair fundamentais, está errado. Então, qual que é a nossa tarefa de casa? Primeiro, memorizar quais são as cláusulas pétreas. A cada aula, nós vamos tentar fortalecer a memória aí, sempre reprisando cláusula pétrea. Sempre concatenando as ideias. Por enquanto, apenas eu queria que vocês detectassem aonde estão os limites. Alguém tem dúvida? Então vamos seguir. Vejam. Nós terminamos aquele ponto que eu falei, a origem da Constituição. Ou seja, matamos um ponto do edital. Origem da Constituição. O que a gente vai ver agora? O tema agora é princípios fundamentais. Não, antes dos princípios fundamentais, nós vamos fortalecer uma questão aqui. Vamos anotar assim, ó. Se estamos vendo a Constituição na origem, vocês sabem que a nossa Constituição é composta por norma legal ou norma constitucional? Constitucional. Então, nós vamos trabalhar com a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. É outro tema que eu estou apostando. Nós não podemos deixar de lado. Então, o tema agora é eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Então, vamos lá. Normas constitucionais quanto à eficácia e aplicabilidade. Vejam, nosso primeiro ato de esperteza na prova. Olha aqui no quadro, vocês vão anotar assim: eficácia é condição para que a norma tenha aplicabilidade. Vou repetir, a eficácia é uma condição para que a norma tenha aplicabilidade. Então me digam, se não tiver eficácia, vai ter aplicabilidade? Não. Então, eficácia é condição para a aplicabilidade da norma. Atenção, a nossa Constituição, será que ela é flexível? Será que ela é semi-rígida ou ela é rígida? Então, vamos anotar.
a nossa Constituição é do tipo rígida. O que justifica dizer na prova que a nossa Constituição é rígida? A da Inglaterra é flexível, a nossa é rígida. Por que é rígida? A aula é sempre uma sequência lógica. Nós vimos ali o limite formal ou não? Vimos. E eu falei para vocês que uma proposta de emenda, ela tem que ser aprovada em ambas as casas do Congresso, em 2 turnos de discussão e votação, por uma maioria qualificada de 3/5. Pergunto, isso é fácil ou é trabalhoso? Trabalhoso. Isso é fácil ou dificultoso? Dificultoso. Esse é um processo simples ou é um processo rígido? Rígido. Então, o que se justifica a nossa Constituição ser rígida? Justifica é o artigo 60, parágrafo 2º, que acabamos de ver. A nossa Constituição é muito difícil de ser emendada, porque tem um procedimento fácil ou rígido? Rígido. E o que tem a ver a rigidez com o tema de agora? Então, olha o que eu vou dizer. Em todos os países cuja Constituição é rígida, não existe norma constitucional desprovida de eficácia. Vou repetir. Em todos os países cuja Constituição é rígida, não existe norma constitucional desprovida de eficácia. Então vejam, a nossa Constituição é rígida? Sim. Então existe norma desprovida de eficácia? Não. Essa é a resposta. A Constituição de 88 não tem norma desprovida de eficácia. Porém, no direito toda regra tem exceção. Atenção, nós temos uma exceção. Existe alguma coisa aqui que é desprovido de eficácia jurídica. Vamos anotar? O preâmbulo da Constituição. Preâmbulo. E o nosso preâmbulo diz assim: nós, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, que nós começamos a aula, promulgamos, sob a proteção de Deus, a Constituição da República Federativa do Brasil. Pergunto, no preâmbulo foi invocada a proteção divina? Sim ou não? Então, na prova, a nossa Constituição é teísta ou nosso país é ateu? Teísta ou nosso país é ateu? Teísta. Então, vamos anotar? A nossa Constituição é teísta. Acredita em Deus e invocou a proteção de Deus no seu preâmbulo. Nós só tivemos 2 constituições que não invocaram a proteção de Deus. A atual invocou. Agora, atenção. O nosso país, então, acredita em Deus? Sim. Mas tem religião oficial? Não. Então, a Constituição é teísta e o país é laico. Não tem religião oficial. Lembra que nós começamos a aula com a Assembleia Nacional Constituinte, certo? Essa Assembleia, ela tinha um assessor jurídico, que é professor da nossa matéria, professor da USP, é o mestre dos mestres, professor de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, professor do nosso vice-presidente da República, que é o Michel Temer. Quem é esse cara? Quem é esse suprassumo? Quem é esse papa do direito constitucional?
Vamos anotar o nome dele. José Afonso da Silva, assessor jurídico daquela Assembleia Nacional Constituinte. O grande nome da nossa matéria. E ele dividiu as normas de acordo com a eficácia e aplicabilidade em normas de eficácia plena, contida e limitada. Então ele criou uma teoria chamada teoria tradicional, dividindo as normas em norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada. Nós temos N outras classificações. Para a prova de vocês, vamos se atentar a essa, que é do Papa do Direito Constitucional. Então vamos lá. A gente vai fazer uma divisão aqui. Coloca assim, ó, plena, contida e aqui separado limitado. Então, primeira coisa, se cair essas três na prova de vocês, essas três estão previstas aonde? Na própria Constituição. Então, são normas constitucionais? Sim. Eu posso dizer que todas elas têm eficácia? Sim. Se tem eficácia, tem aplicabilidade. Agora a gente vai trabalhar com a peculiaridade de cada uma delas. Então, vejam. Norma de eficácia plena é aquela que, desde a promulgação da Constituição, elas passaram a ter, olha a palavrinha, aplicabilidade direta, passaram a ter aplicabilidade imediata, passaram a ter aplicabilidade integral. Para o povo brasileiro, para a pessoa física, para a pessoa jurídica, etc. Então, desde quando passaram a ter aplicabilidade? Desde a promulgação da Constituição. Primeira coisa para a prova que vai ajudar é memorizar o joguinho de palavras. Direta, imediata e integral. Circulamos essas duas. Atenção. O que significa ter aplicabilidade direta para o povo? Imediata para o povo, desde a promulgação. Significa que elas são, olha a palavrinha, autossuficientes. Autoaplicáveis. Então, são normas autossuficientes, correto? São normas autoaplicáveis, correto? Atenção agora. São normas que produzem efeito imediato para o povo, independentemente do quê? De uma lei regulamentadora. Elas não precisam de lei para que possam produzir efeitos. Não precisa posteriormente criar uma lei, seja uma lei ordinária, seja uma lei complementar, para que elas possam produzir efeito. Porque elas são autossuficientes, olha o que o examinador coloca, elas são bastantes em si mesmo. Bastantes em si mesmo. São donas de si. São aquelas normas todopoderosas. Então eu vou frisar, moçada. Agora a gente tem que cansar a memória. Precisa de lei? Não. Não precisa de lei para produzir efeitos. Exemplo.
O exemplo que tem caído em prova, caiu agora recentemente na prova da Defensoria Pública do Paraná e de São Paulo. Todos os remédios constitucionais que estão na Constituição estão em normas de eficácia plena. Então, todos os remédios constitucionais que estão na Constituição estão em normas de eficácia plena. Por exemplo, o habeas corpus, que a gente vai ver na segunda aula, o mandado de segurança, o habeas data, etc. A dica é, todos os remédios constitucionais estão em normas de eficácia plena. Pronto, por enquanto só isso. Norma de eficácia contida. Contida é aquela que está na Constituição e desde a promulgação do texto, olha aqui, passaram a ter aplicabilidade direta e imediata também. Direta e imediata. O que está escrito aqui? Integral. Mas lá, porém, não integral. Porém, não integral. Circula essas duas. Agora visualize ali com toda atenção. O que eu sublinhei nos dois cantinhos é idêntico? Sim. Significa o que na prova? Que vocês vão copiar as mesmas palavrinhas. Norma de eficácia contida é autossuficiente, é autoaplicável, não precisa de lei, é bastante em si mesmo, ela é dona de si, não muda nada, porque as palavras são as mesmas dentro do círculo. Então, autossuficiente, autoaplicável, bastante em si mesma. Vou perguntar de novo. Precisam de lei regulamentadora para produzir efeito? Não. Mas o candidato desavisado vai dizer que sim. 1% acertaria, 99% erra. Vocês vão estar no 1% se for por aí. Não precisa de lei regulamentadora. O desavisado aventureiro vai dizer que precisa. Então, moçada, vamos definir. Precisa de lei para produzir efeito? Não. Porém, olha aqui, porém, todavia, pode haver uma lei regulamentando. Eu disse deve ou pode? Pode. Então, frisa a palavra pode. Na prova de vocês, nós temos uma facultatividade de lei ou uma obrigatoriedade? Facultatividade de uma lei regulamentando essa norma de eficácia contida. A pergunta é, se essa lei vier, já que ela pode vir, essa lei vem para restringir direitos nossos ou ampliar direitos nossos? Restringir ou ampliar? O que está escrito aqui? O que vocês imaginam? Ela vem para conter direitos nossos ou ampliar? Conter, ó, contida, conter. Essa lei vem para conter direitos, restringir direitos nossos. Nunca virá para ampliar direitos nossos. Então, na prova, se essa lei vier, ela vem para conter, restringir, limitar direitos. Nunca ampliar. Moçada, quem que é o nosso vice-presidente da República hoje? É o professor Michel Temer. Professor de qual matéria? Direito Constitucional. Ele disse que as normas de eficácia contida são normas de eficácia
restringível. Então pode cair na prova contida ou restringível, palavras sinônimas. Por que o Michel Temer chama de restringível? Porque aquela lei vem para ampliar ou restringir direitos? Restringir direitos. Então as palavras não são largadas na prova, tem uma razão de ser. Veja que nós estamos lidando, inclusive, com pessoas de hoje no poder. Olha a prova de atualidade de vocês. Durante a aula eu vou dar várias dicas para a prova de atualidade também, que tem tudo a ver com a nossa matéria, políticas públicas. Agora vejam, vou repetir. Se essa lei vier, essa lei vem para ampliar direitos nossos? Não. Vem para restringir. Olha o exemplo mais caidor dentro desse contexto. Exemplo. Artigo 5º da Constituição, inciso 13. Artigo 5º, inciso 13. Então, quem tem a Constituição, abre lá. Quem não tem, só ouve com atenção o que eu vou ler aqui. Veja o que eu disse, é o mais caidor. Nada se cria, tudo se copia em prova de concurso. Tá? Então, vejam, diz assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então pergunto, moçada, eu e vocês, temos ou não a liberdade de escolher uma profissão? Sim ou não? Sim. O Estado não se intromete aqui. Mas está dizendo ali que pode vir a uma lei e criar qualificações para esse profissional, certo? Então olha o exemplo que pode estar na prova, porque foi votado agora e decidido no final de 2011, em dezembro. Nós temos uma lei muito famosa aí. Nós vamos adotar o número dela aqui, ó. O ano, pelo menos. É uma lei de 1994. 1994 é o ano da lei. E o nome dessa lei é Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Se cair, vai cair essa. Então, atenção, essa lei tem o antes e essa lei tem o depois. Antes dessa lei, que era o nosso estatuto da OAB, qualquer bacharel em direito, concluinte do curso de direito, poderia exercer a advocatura no Brasil, que é a advocacia hoje. De repente, podia haver uma lei, e a lei veio. E essa lei diz assim: agora você, bacharel, vai ter que cumprir restrições. Não basta ser bacharel em direito. Você vai ter que ser aprovado no exame de ordem, você deverá estar regularmente inscrito, você deverá pagar anuidade e deverá usar a sua credencial de advogado para postular em juízo em favor do seu cliente. Ou você não passa em qualquer balcão aí, você não vai peticionar nada em qualquer balcão de fórum ou tribunal. Pergunto, essa lei veio para ampliar direitos desse profissional ou restringir? E o que o Supremo decidiu agora recentemente para cair na prova de vocês? Por unanimidade, por 8-0, o Supremo decidiu que essa lei, o Estatuto, é totalmente constitucional, pois a lei pode vir para restringir a qualificação desse profissional. Porque vários estudantes de direito entraram na justiça não querendo fazer mais o tal exame de ordem. E o Supremo definiu usando a norma de eficácia contida. E daí nós temos os conselhos regionais. Muitos aqui são profissionais e têm o seu conselho profissional, seu órgão de classe. Os conselhos regionais também restringem a qualificação desse profissional. Um profissional médico não pode fazer eutanásia, que é abreviar o sofrimento do enfermo,
E o Conselho Regional de Medicina estabelece lá, eutanásia, jamais. É crime, é homicídio piedoso. Então, vejam, compreendendo essa parte, vamos então para as normas de eficácia limitada para fazer um comparativo. Então, norma de eficácia limitada. Primeira coisa, são aquelas normas que estão na própria Constituição. Desde a promulgação da Constituição, desde a promulgação, passaram a ter aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. Circula essas duas. Agora vamos usar de atenção ali. Me digam, mudou ou não mudou o que está dentro do círculo? Mudou tudo, sim? Então, qual que é a resposta na prova? Não são autossuficientes, não são autoaplicáveis, não são bastante em si mesmo. É diferente agora. Essas não são autossuficientes, elas não são donas de si, não são autoaplicáveis. Pergunto, elas produzem efeito desde a promulgação da Constituição? Não, porque elas precisam do quê? O que é necessário para ressuscitá-las, dar vida a elas? Agora pode haver uma lei ou deve? Isso, agora mudou a palavra. Agora deve haver uma lei. Agora o Poder Legislativo não pode cochilar, porque é um dever legislar. Agora é facultativo ou obrigatório? Obrigatório. Atenção, se essa lei vier, já que tem que vir, ela vai restringir direitos nossos ou agora ampliar? Agora ampliar. Vai ampliar direitos nossos? Veja, qual que é o nome dela? Limitada. Ela tinha uma eficácia mínima, limitada. A lei vem para ampliar essa eficácia. Vocês vão lembrar do nome limitada, a lei vem para ampliar. Ampliar ou aumentar direitos nossos. Primeiro, perceberam bem a diferença das duas? Uma pode haver lei, a outra deve. Aquela que pode vem para restringir. Aquela que deve vem para ampliar. Aqui você já derruba mais de 400, 500 candidatos, num concurso tão concorrido como é o de vocês. Perdeu uma questão de constitucional, duas, você já pode cair em 300 na classificação. Então, moçada, essas palavrinhas vão ajudar um bocado para vocês. E aqui nós temos um exemplo clássico em prova. Artigo 37, inciso 7º. 37, inciso 7º. Então, atenção, vou perguntar de novo. Se cair norma de eficácia limitada, é aquela que deve haver lei? Sim. Na falta da norma regulamentadora, qual é o remédio cabível para curar essa doença? Alguém aqui deve saber. Qual que é o remédio? Mandado de injunção. Olha, eu vou repetir. Deve haver lei. Na falta da norma regulamentadora, qual é o remédio cabível para curar essa doença? Não é à toa que é chamado de remédio. Mandado de injunção. Olha a esperteza de vocês. Se cair mandado de injunção, que nós vamos ver na próxima aula,
Vocês vão lembrar de norma de eficácia plena, contida ou limitada? Limitada. Então coloca aqui do ladinho, norma de eficácia limitada só tem a ver com mandado de injunção. Então, moçadas, quem tem a Constituição é importante dar uma analisada no artigo, olha o artigo 5º, inciso 71. Quem não tem, apenas ouve o que eu vou dizer aí. Diz assim: conceder-se-á mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos previstos na Constituição. A própria palavra que eu disse está escrito aqui. Sempre que a falta de norma regulamentadora. E eu coloquei um exemplo ali para vocês. O que trata esse exemplo? O que trata esse artigo que é uma norma de eficácia limitada? Então vamos anotar. É o direito de greve no serviço público civil, aonde vocês estarão futuramente, como servidores do TJ. Eu falei direito de greve na iniciativa privada ou no serviço público civil? Serviço público civil. Eu falei serviço público militar ou serviço público civil? Porque militar não pode fazer greve. Então, frisamos, funcionalismo público civil, vocês futuramente. Pergunto, pela Constituição nossa, nós temos previsão de direito de greve para o servidor público civil? Sim. Vocês poderão fazer greve? Sim, por quê? Porque é um direito que está na própria Constituição. Mas, infelizmente, está em norma de eficácia que pode ou deve ser regulamentado. E até hoje, 20 e poucos anos de Constituição, não temos essa bendita lei regulamentadora. Na falta da norma regulamentadora, qual que é o remédio cabível? Mandado de injunção. Então, atenção, vamos por parte. Se cair na prova o direito de greve do serviço público civil, está em norma de eficácia limitada? Sim. Já houve a tal regulamentação? Não. Temos lei regulamentadora? Não. Puxa vida, então eu não posso exercer greve. Eu não tenho lei regulamentadora? Como é que eu vou exercer greve se eu não sei a forma que eu posso exercer isso aí? Daí impetraram mandado de injunção na Justiça. Nós tivemos 3 mandados de injunção emblemáticos na Justiça. E esses 3 foram impetrados no Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, que decidiu a questão. Então eu peço que vocês larguem um pouquinho tudo. Vamos só prestar atenção. Impetraram o mandado de injunção e o Supremo disse assim: Congresso Nacional, você é poder legislativo. Olha aqui, você sabe que deve criar essa lei, então legisle. É uma norma de eficácia limitada que exige lei regulamentadora. Cumpra o seu papel. O que o Congresso respondeu? Eu, Congresso, sou poder legislativo. Judiciário não se intromete aqui. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Não é ditadura, agora é Estado democrático e direito. Os poderes têm que viver em harmonia e são independentes. Inclusive, a separação dos poderes é cláusula pétrea. Não vamos regulamentar essa lei e ponto final. O que o Supremo respondeu no caso concreto? Congresso,
eu, como guardião da Constituição, é óbvio que eu sei que os poderes são independentes e harmônicos entre si. E é óbvio que eu sei que isso, inclusive, é uma cláusula pétrea. Porém, o direito de greve é algo indispensável à pessoa humana no Brasil e no mundo. Então, por gentileza, regulamente. O Congresso respondeu, não tem interesse algum e ponto final. Não interessa para a gente regulamentar o direito de greve no serviço público civil. O Supremo voltou à questão e disse assim, tudo bem, não quer regulamentar? Então acabou a ditadura da farda militar, mas vai ter a ditadura da toga do juiz. Vai ter a ditadura da magistratura. Eu, Supremo, então, determino que se aplique a todos os servidores públicos civis o direito de greve da iniciativa privada, que já está regulamentado desde 1989. Qual que é o ano da Constituição nossa? Qual que é o ano do direito de greve da iniciativa privada? 89. Lá eles tiveram boa vontade. Aqui, que é a máquina do Estado, o serviço público, eles não têm boa vontade. A pergunta é, então, moçada, o Supremo disse, aplique-se para todos os servidores públicos civis a lei de greve da iniciativa privada. Até quando? Até que o Congresso tenha o bel prazer de cumprir um dever e criar a bendita lei. Então me digam na prova lá de vocês, hoje há lei? Não. E o Supremo fez ou não a coisa tornar concreta? Fez ou não tornar concreta? E adotou aquela música. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, fazendo a sátira à ditadura militar. E o Supremo fez a coisa tornar concreta para o servidor público civil. Pergunto, qual é o nome da teoria na prova? Teoria concretista. Vamos anotar? O Supremo adotou a teoria concretista. Fez a coisa tornar concreta. Então, o Supremo Tribunal Federal adotou a teoria concretista. E agora eu pergunto, eu disse para vocês que isso se aplica para um ou dois servidores ou para todos? Então é teoria concretista geral ou individual? Geral. Teoria concretista geral. Então lembre o que eu disse, o Supremo tornou a coisa concreta. Eles não tinham que nome dar, usaram concretista. Se é para todos, concretista geral. Daí, recentemente, tivemos no Brasil várias greves no setor federal. Lembram-se? Agora, num passado recente, o que fez com que fizesse aí o governo? Acho que é o momento de criar essa lei. Puxa vida, greve para todo lado, toda universidade federal fazendo greve. Eu acho que está na hora de a gente criar essa bendita lei. Passou a greve, agora disseram que não tem interesse algum. O ano que vem tem eleição, quem sabe volta o interesse em criar essa bendita lei. Para a prova, então, temos a lei ou não? Não. A pergunta é, se de repente essa lei vier amanhã ou depois, essa lei será uma lei ordinária ou será uma lei complementar? Qual é a resposta na prova? Deverá ser uma lei ordinária ou deverá ser uma lei complementar? Agora que eu falei, moçada, só acerta aquele que estudar a Constituição nas entrelinhas. Então, quem tem a Constituição, artigo 37, ali no quadro, 37, inciso 7º. Quem não tem, apenas ouve hoje aí, com atenção. Diz assim, ó. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Está dizendo lei aqui? Sim. Qual é o nome que eu disse? Lei específica.
Eu falei lei específica complementar? Não. Eu falei lei específica ordinária? Não. Então, isso que pode cair. Essa lei específica tem que ser ordinária ou complementar? Vou repetir. Aqui eu disse que está escrito lei específica complementar? Não. Quando não diz complementar, pressupõe ordinária. Essa é a resposta. Essa lei tem que ser uma lei específica ordinária. Então, vamos anotar essa emenda. Emenda 19, /98. Essa é a emenda mais importante para a prova. Por quê? É a grande emenda da reforma administrativa no país. Essa emenda teve o antes e essa emenda teve o depois. Antes dessa emenda, era a lei complementar. Antes dessa emenda, era a lei complementar. A partir de 98, tornou-se lei ordinária. Então, vamos retomar. Hoje tem que ser lei complementar ou lei ordinária? E como é que é o nome completo? Lei específica ordinária. E eu sempre brinco, essa lei é tão ordinária que até hoje não veio. Tá? Vocês vão lembrar disso. Ela é tão ordinária que até hoje não veio. Então não existe a regulamentação do direito de greve no serviço público civil. Pergunto, na iniciativa privada veio? Sim. De que ano que é? 1989. Então, na iniciativa privada, nós temos uma lei de 1989. Lei. O examinador vai perguntar, e na Constituição, aonde que está o direito de greve da iniciativa privada? Então, vejam, na nossa Constituição, o direito de greve da iniciativa privada está no artigo 9º. Vamos anotar? Artigo 9º. Então, só ouço um pedacinho aqui que eu vou ler. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo. Que direito de greve é esse? Iniciativa privada ou serviço público? Iniciativa privada. Já está regulamentado? Sim. Atenção. Esse artigo aqui, eu falei que é do direito de greve no... Ali, ó, 37, inciso 7. Direito de greve no serviço público. Qual que é o artigo que eu disse que é direito de greve na iniciativa privada? 9º. Esse é uma norma de eficácia contida. Se é contida, pode ou deve haver regulamentação? Pode. E já houve? Sim. Em 1989. Quem quiser anotar a lei? Lei 7.783 de 1989. Então, essa é a lei do direito de greve na iniciativa privada, que vai regulamentar vocês futuramente, como servidores públicos técnicos do TJ do Paraná. E daí, moçada, dúvidas? Então, lembrar as palavrinhas-chave, lembrar dos exemplos emblemáticos que eu passei para vocês. Lembrando sempre, moçada, se matar essas palavrinhas, acreditar que vocês vão deixar
N candidatos para fora. A maioria é aventureira. A maioria não sabe nem o que se trata de uma Constituição Federal. Vocês estão fazendo cursinho exatamente já para se ambientar, para ter a manha de concurso, que é o que ajuda muito no processo de classificação. Ter manha de concurso. Às vezes você não precisa compreender o que é isso, vocês não são do direito. Eu não preciso ser do curso de direito para passar no concurso. A maioria que passa num concurso desse não é do direito. Então, moçada, é acreditar nisso, podem ter certeza. Quem não é do direito é que está pegando as vagas por aí. Porque quem é do direito se acha autossuficiente. Acha que sabe tudo e não estuda da maneira correta. E acaba subestimando a banca e tropeçando em questões simples, em palavrinhas-chave como estão aqui, ó. Tá? Então tem que acreditar. O quociente emocional é o que está reprovando a maioria aí. Vocês vão estudar certinho, de forma direcionada, e vão lá tranquilo para fazer a prova. Parece que não sabe nada, é normal. Mas está aqui, ó. A prova é objetiva, quando você for ler com atenção, você vai relembrar até dos trejeitos do professor, da maneira que ele passou para vocês. É só focar. Esquecer do resto até o dia da prova. Então nós vamos passar para outro tema. Agora, princípios fundamentais. Então vamos lá. O que eu sublinhei no quadro? Fundamentais. Se é fundamental, é básico. Se é básico, está em muitas provas. Se é fundamental, nós vamos pensar que é algo que eu vou deixar no final da Constituição ou já no início? No início. Então os princípios fundamentais estão no artigo 1º já. 1º ao 4º. Naquela Constituição da ditadura, na anterior, estava lá no finalzinho. A pessoa humana não era tão importante como é hoje. Mas hoje é um Estado ditatorial ou democrático de direito? Se é democrático de direito, vamos colocar já no início da Constituição tudo que é princípio fundamental. E já focaram no artigo 1º. Então nós começamos agora com a Constituição propriamente dita, artigo 1º. Então vejam, o artigo 1º diz assim: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios. Olha a memória de curto alcance de vocês, porque nós vimos agora há pouco. Vamos lá. Eu falei para vocês que a cada Constituição nós temos um novo, então coloca aqui, um novo Estado. Que Estado é esse? É o Estado como um todo, o Estado Federal. Olha a esperteza de vocês. Estado Federal é sinônimo de República Federativa do Brasil. Eu acabei de ler o artigo 1º e disse, a República Federativa do Brasil. Então é sinônimo do quê? Estado Federal. Que é sinônimo de federação. Então o examinador pode usar as 3 palavrinhas na prova. Ou República Federativa do Brasil, ou Estado Federal, ou Federação.
Qual que mais tem caído? Federação. Se é federação que mais tem caído, a gente vai definir. A federação é uma forma de Estado ou é uma forma de governo? Eu já dei a dica, então vamos colocar aqui, forma de Estado. Nessa forma de Estado, que é a federação, na República Federativa do Brasil, eu acabei de ler que nós temos uma união indissolúvel dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. O artigo 1º diz, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Mas faltou alguém. A nossa Constituição nasceu imperfeita. No discurso de Ulisses Guimarães, ele disse, a minha cria, a minha Constituição já nascerá imperfeita, por isso será objeto de várias emendas de reforma. Então faltou alguém. Quem faltou aqui? A União, vocês vão colocar a União. Então, a República Federativa do Brasil é composta pela União, pelos estados, municípios, Distrito Federal. Quem colocou a União ali? Foi o artigo 18. Então, na prova, o artigo 18 vem para complementar o artigo 1º, correto? Então, o artigo 18... vem para complementar o artigo 1º. E colocou quem na questão? A União. E o nosso artigo 1º, onde tudo começa, ele diz que entre elas aqui, nós temos um vínculo dissolúvel ou indissolúvel. Então, frisa, qual que é o vínculo? De indissolubilidade. Vínculo indissolúvel. A pergunta na prova é, por que é indissolúvel? Então nós não podemos ir no achismo. Por que é indissolúvel? Porque nós somos uma federação ou porque nós somos uma confederação? Essa é a resposta. O vínculo é indissolúvel porque nós somos uma federação. Se fosse uma confederação, seria dissolúvel. Agora eu quero ver se vocês compreenderam. Se o vínculo é indissolúvel, o Estado do Paraná, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio, pode se rebelar, sair da federação e criar um novo país do lado do Paraguai? Não. O Estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul podem se fundir e criar um novo país fora da federação do lado da Argentina? Não. Mas será que o Estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul pode se fundir e criar os Estados do Sul dentro da federação? Pode. O que não pode? Se rebelar e criar um novo país. Então pergunto, o Brasil admite Estado separatista? Não. Por quê? Por que na prova vai estar escrito lá que o Brasil não admite direito de secessão, de separação? Só existe uma resposta. Porque nós somos uma federação cujo vínculo é indissolúvel. Isso aí. Então o Brasil não admite movimentos como o Sul é nosso, que nós já tivemos isso. O Brasil não admite Estado separatista, porque nós somos uma federação cujo vínculo é indissolúvel e ele não pode ser rompido. Vê se vocês compreendem assim. Se o vínculo for rompido,
fere a integridade nacional? Sim. O examinador vai perguntar qual que é a consequência. Qual que é a consequência de afrontar a integridade nacional? Matou. Intervenção federal. Então vamos anotar. Mas olha a sequência que eu vou passar para vocês. Vocês não vão anotar toda a frase. Coloca assim, ó. Federação, tracinho. Federação, tracinho. Vínculo indissolúvel. Tracinho. Não admite direito de separação. Tracinho. Porque fere a integridade nacional. E agora me digam, se a integridade nacional for ferida, intervenção federal. O examinador vai dizer exatamente isso. Se a integridade nacional for ferida, intervenção federal. Agora, quem lembra? Período no qual não cabe emenda à Constituição. Puxa vida, nós estamos costurando a Constituição brasileira. Então, cabe intervenção federal, período no qual não cabe emenda à Constituição. Então, a aula sempre vai ser uma sequência lógica. Quem lembra? Que limite é esse que não cabe emenda durante a circunstância de intervenção federal? É o tal limite circunstancial que nós abrimos a aula. Limite circunstancial ao poder constituinte derivado de emenda. Ou seja, moçada, eu falei para vocês que nós estamos costurando a Constituição. Por quê? Nós fomos do artigo 1º para o artigo 60 e fomos para o 34. Então, aonde vocês escreverem intervenção federal, coloca lá, artigo 34, inciso 1. Lá está a resposta. Então, para as próximas aulas, temos que ter a Constituição Federal, tá? Vamos fazer o intervalo, já voltamos.